Graça e paz, povo de Deus. Vamos para mais uma leitura bíblica anual, onde iremos meditar nos livros de Isaías, capítulo 34 e 36 a 36, e Colossenses, capítulo 2. A versão que eu estou lendo é King James. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais este momento. Pedimos a tua direção e o teu ensinamento, Espírito Santo. Fala conosco durante essa leitura. Tira toda distração e leva cativo nossas mentes diante do teu trono. E nos ensina. É assim que oramos, em nome de Jesus. Vamos para a leitura. Aproximai-vos, vós, nações, para ouvir e escutai, vós, povo. Permiti que a terra ouça e tudo que nela está, o mundo e todas as coisas que dele procedem. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e a sua fúria sobre todos os seus exércitos. Eles a têm destruído completamente, ele as tem trazido para a matança. Seus mortos serão arrojados, e o mau cheiro exalará de seus cadáveres, e os montes serão derretidos com o sangue deles. E todo o exército do céu será dissolvido, e os céus serão enrolados juntamente com um rolo de pergaminho. E todo o seu exército cairá como a folha cai de uma videira, e como o figo em queda de uma figueira. Pois minha espada será apanhada no céu, eis que ela descerá sobre a Idumeia e sobre o povo da minha maldição para julgamento. A espada do Senhor está coberta de sangue, faz-se em gordura, com gordura e com sangue de carneiro e bodes, com a gordura dos rins dos carneiros. Pois o Senhor tem um sacrifício em Bosra e uma grande matança na terra de Idumeia. E os búfalos cairão com eles, e os novilhos com os touros, e a sua terra será encharcada com sangue, e o seu pó tornar-se-á oleoso pela gordura. Porque este é o dia da vingança do Senhor, e o ano de retribuições pela controvérsia de Sião. E os riachos daquele lugar tornar-se-ão em piche, e o pó dali em enxofre. A terra, aquele lugar, tornar-se-á pinche em chamas. Ele não será apagado, nem de noite nem de dia. A fumaça daquele lugar subirá eternamente, de geração em geração, permanecerá inabitada. Ninguém a transitará para sempre e sempre. Porém, o pelicano e o acaravão o possuirão, a coruja também, juntamente com o corvo nela habitarão, e eles estenderá completamente sobre ela uma linha de confusão e um prumo de vacuidade. Eles chamarão os nobres daquele lugar para o reino, porém ninguém estará lá, todos os príncipes dela serão nada. Os espinheiros brotarão no palácio dela, urtigas e arbustos com caule, repletos de espinhos nas fortificações daquele lugar. E será uma habitação de dragões e um palácio de coruja. Os animais selvagens do deserto também se encontrarão com os animais selvagens da ilha. E o santuário chamará a sua companheira. A coruja que chirria também descansará lá e encontrará assim um lugar de descanso. Lá, uma grande coruja fará um ninho dela, porá ovos e os cochará, e ajuntará sob a sua sombra. Lá os arbustos também serão reunidos, cada um com seu par. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará,
nenhuma estará sem seu par. Por minha boca isto foi ordenado, e o Espírito os tem ajuntado. Ele lançou sorte por elas, e por linha ilhas tem dividido. Eles possuirão para sempre, de geração a geração, habitarão naquele lugar. O ermo e o lugar solitário serão alegres para sempre, e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Ele florescerá abundantemente e regozijará precisadamente com alegria e canto. A glória do Líbano será dada a ele, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei-vos as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm o coração medroso: sejam fortes, não temam. Eis que o seu Deus virá com vingança, precisamente Deus com uma retribuição. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos desobstruídos. Então o homem aleijado saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará, porque o ermo nas águas surgirão e córregos no deserto. E o chão ressecado tornar-se-á em uma lagoa, e terra sedenta ribeiros de água. Na habitação de chacais, onde cada um repousa, estarão pastos com canas e juncos. E uma estrada estará lá, e um caminho, e isto será chamado o caminho da santidade. O impuro não passará por ele, porém ele será para esses. Os caminhantes, por insensatos que sejam, não se extraviarão. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto subirá por ele. Ele não será encontrado lá. Porém, os redimidos caminharão por ele. E os resgatados do Senhor retornarão e virão Sião com canções e eterna alegria sobre as suas cabeças. Eles obterão alegria e júbilo, e tristeza e o lamento sumirão. Então, aconteceu no ano do 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei de Assíria, subiu contra todas as cidades protegidas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele se posicionou próximo a Aqueduto, do reservatório superior, na estrada do campo do lavadeiro. Então saíram até Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual administrava a casa, e Sebiná, o escriba de Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque disse-lhe: dize vós agora a Ezequias: desta forma diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta qual te firmas? Eu digo: fala tu, porém elas são apenas palavras vãs. Eu tenho conselho de força para a guerra. Agora, em que tu confias, visto que te rebelas contra mim? Vê, tu confias no bastão desta cana quebrada no Egito, sobre a qual, se um homem se apoia, ele encontrará em sua mão a perfurar. Desta forma é Faraó, rei do Egito, para com todos que confiam nele. Porém, se tu me disseste: nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos lugares elevados e cujos altares Ezequias tem removido e dito para Judá, para Jerusalém: vós adoreis perante este altar? Agora, portanto, faz promessas solenes. Eu rogo a ti, ao meu senhor, o rei da Assíria, eu darei a ti 2.000 cavalos, se tu fores capaz, em tua porta de acordo, de dispor cavaleiros sobre eles. Como? Então, irás te desviar a face de um capitão de menor
servos do seu senhor e colocar tua confiança no Egito para carruagens e cavaleiros? E eu estou agora a subir sem o Senhor a esta terra para destruí-la? O Senhor disse para mim: sobe contra esta terra e a destrói. Então disse Eliaquim e Sebna, a Joá e a Rabsaque: fala, eu rogo a ti, teus servos na linguagem dos sírios, porque nós entendemos, e não nos fale na língua dos judeus, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porém Rabsaque disse: tem o meu senhor me enviado ao teu senhor e a ti para dizeres estas palavras? Ele não tem enviado aos homens que sentam sobre o muro, os quais podem comer próprias fezes e beber o próprio mijo juntamente convosco? Então Rabsaque levantou-se e em grito, em alta voz, na linguagem dos judeus, e disse: ouvi vós as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Desta forma diz o rei: não deixei Ezequias vos enganar, porque ele não será capaz de vos livrar. Nem deixei Ezequias vos fazer confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. Esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não escutem a Ezequias, porquanto assim diz o rei da Assíria: faça um acordo comigo por intermédio de um presente, e sairá até a mim, e comei vós cada um da sua vinha, e cada um da sua figueira, e bebei vós cada um das águas da sua própria cisterna, até eu vir e vos translandar para uma terra semelhante à vossa própria terra, uma terra de milho e vinho, uma terra de pão e vinhas. Acautelai-vos de deixar Ezequias vos persuadir, dizendo: o Senhor nos livrará. Tem quaisquer dos deuses das nações livrado suas terras das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim? E tem eles livrado Samaria, tirando-os da minha mão? Quem são eles dentre os povos destas terras que têm livrado sua terra da minha mão, porque o Senhor deve livrar Jerusalém da minha mão? Porém, eles mantiveram a serenidade deles e não responderam a ele uma palavra, porquanto a ordem do rei era dizendo: não respondam. Então veio Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual era mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, até Ezequias, com as suas vestes rasgadas, e contaram a ele as palavras de Rabsaque. Vamos para Colossenses capítulo 2. Porque quero que saibas quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos em plena certeza de entendimento, para a confirmação do ministério de Deus e do Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isto eu digo para que ninguém vos envergonhe, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza de vossa fé em Cristo. Como, portanto, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nela habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completo nele, que é a cabeça de todo o principado e poder. Nele também foste circuncidado com a circuncisão
não feita por mão no despojo do corpo, do pecado da carne, mediante a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitaste com ele pela fé e no poder de Deus, que ressuscitou os mortos. E quando vos estáveis mortos, vós pecados e na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando-os a escrita de ordenança que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou dos meios de nós, cravando-a na sua cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, nenhum homem vos julgueis pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sabates, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que nenhum homem vos engane de sua recompensa com a falsa humildade e adoração, os anjos intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão inflamado por sua mente carnal, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, tendo o alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque como viveis no mundo, vós rejeitastes as ordenanças. Não toques, não proves, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas de homens. Tais coisas de fato mostram a sabedoria na adoção, humildade em discípulo do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Aleluia.